Aleluias. Irmão, há uma nuvem densa nesse lugar. Há uma nuvem grossa da unção de Deus. Ela estava aqui pela manhã e ela está aqui nessa noite. Fala para o teu irmão assim: Jesus vai pegar você. Dá tempo de assistir o Fantástico ainda. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. Oh, Espírito Santo de Deus, você me libertou, me curou. O que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou, me curou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos diante da tua mesa. Uma noite tão gloriosa, Senhor. Eu falei 2 Coríntios 12, 14, foi isso? 2 Coríntios 11. Volta lá. 2 Coríntios 11, verso 1. Eu preciso que você me empreste a tua atenção por alguns minutos, irmãos. É uma palavra difícil de pregar, intensa. E eu quero passar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: quisera eu, Paulo falando, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora vai comigo no capítulo 12, versículo 14. Capítulo 12, verso 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Repita comigo: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Amém. Pai, a sua palavra está diante de nós, fala conosco. É noite de ceia, uma noite tão especial, uma noite de comunhão. O Senhor nos chama para a mesa, uma noite de maturidade, Pai, e de responsabilidade. Nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Que os céus estejam abertos nesse lugar, que os céus estejam abertos nesse lugar. Espírito de Deus, que os céus estejam abertos nesse lugar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. Irmãos, Paulo aqui, ele está preocupado com a igreja de Corinto. Existem algumas coisas que estão acontecendo na igreja de Corinto, e pela terceira vez ele está indo para lá. Mas antes ele está passando algumas orientações. Ele fala sobre a coleta do dízimo. Ele fala sobre a referência deles. Ele defende a sua autoridade apostólica no capítulo 10. Ele precisa defender a sua autoridade apostólica, porque algumas coisas estão acontecendo. Existem algumas pessoas que estão pregando algumas coisas que não são o evangelho puro e genuíno. A igreja está passando por alguns conflitos e Paulo está colocando algumas coisas no papel, enviando para essa igreja. Ele está enviando uma carta de orientação. E ele continua a sua defesa no capítulo 11. E no versículo 1 ele diz assim: vocês precisam vir comigo nessa loucura. Vocês precisam participar comigo nessa loucura desse evangelho. Porque na verdade eu estou fazendo tudo isso porque eu tenho zelo por vós com o zelo de Deus. Eu sou uma autoridade espiritual sobre a vida de vocês. Eu preciso falar algumas verdades para vocês. Existem algumas coisas que vocês precisam ouvir, e eu preciso falar, porque eu zelo
por vós com o zelo de Deus, porque eu estou preparando vocês para serem apresentados para uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo Jesus. E lá no versículo 14 do capítulo 12, nós lemos que os pais entesouram para os filhos. Paulo é um pai espiritual. Paulo está deixando um legado para aqueles homens e mulheres de Deus. Ele está deixando uma carta. Ele já não está mais. E nós estamos lendo uma carta que Paulo deixou. Isso é um legado. Paulo está escrevendo para uma igreja que precisa de uma orientação. Filhos espirituais, homens que dependem dele, ele tem a instrução. Paulo, ele teve por volta de 30 anos de ministério. E ele ficou 11 anos se preparando para começar o seu ministério efetivamente. Moisés ficou 40 anos no deserto para começar o seu ministério efetivamente. E tantos outros homens foram preparados para depois começarem o seu ministério efetivamente. Então você que está começando no Evangelho, deixa eu tecer um recado aqui para você. Eu posso? É Santa Ceia do Senhor. Calma, irmão. Calma. Fique calmo, porque vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua hora. Ninguém pode parar a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Existe uma unção sobre você e ninguém pode parar. Mas é o Senhor quem vai te levantar na hora certa. Então fique sendo preparado, seja no deserto, fique sendo preparado, seja onde for, continue sendo preparado, porque vai existir uma hora que o Senhor vai te levantar e você vai estar preparado para funcionar. E aí então você vai funcionar de uma maneira violenta e gloriosa na presença do Senhor. Existem muitos pregadores, pastores, missionários, evangelistas. Existem muitas pessoas que, no afã de serem usados por Deus, eles não esperam Deus levantá-los. Eles se levantam para fazer algo. E a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém que tem chamado, essa pessoa se levantar antes de Deus levantá-la. Então, fica tranquilo, porque sempre vai chegar a nossa hora. Ninguém pode parar a unção que está sobre a sua vida. Paulo está falando como um pai. E o que o Senhor ministrava no nosso coração? Hoje é noite de ceia, irmãos. Noite de Santa Ceia. Existe uma geração olhando para nós e dizendo: o que vocês têm para deixar para nós? Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei nem se você é evangélico, eu não sei se você está aqui pela primeira vez, eu não sei se você tem alguma experiência, eu não sei qual é a sua idade, mas eu sei de algo. Não importa a sua idade, o seu tempo, o quanto você sabe, existe alguém olhando para você e dizendo: ele tem algo para me dar e eu estou esperando. Existe alguém nesse momento olhando para você como um pai, como um irmão mais velho, como um instrutor, como um discipulador, como alguém olhando para você como alguém que pode dar algo para ele. Porque sempre vai existir uma geração, irmão, que está olhando para nós e dizendo: o que vocês vão deixar para nós? O que vocês estão deixando para nós? Existe alguém que está bem atrás de você, olhando para você e falando assim: o que de bom você vai deixar para mim? Isso é senso de legado. Senso de legado. Você pode ter certeza, olha para mim, que existem algumas coisas que você está colhendo, que nem foi você que plantou, porque alguém deixou um legado e você está colhendo disso. Existem algumas coisas que eu estou plantando, pastor Jorge, e eu vou colher. Mas existem algumas coisas que eu vou plantar e são os meus filhos que vão colher. Existem algumas coisas que eu vou plantar e serão os meus netos que vão colher, porque o nosso Deus é um Deus geracional, um Deus de continuidade. Então, querido, você está sentado nessa cadeira, pode ser porque tua mãe orou por você, ou pode ser porque o seu avô clamou pela sua vida ainda no ventre da sua mãe. Eu não sei, mas você está aqui porque alguém intercedeu pela sua vida. Alguém preocupado com uma geração que estava por vir. Alguém preocupado com pessoas que estavam chegando. Você pode perceber que as grandes nações, as maiores potências do mundo, são nações que se preocupam
com legado, nações que têm um senso de legado. E a maioria delas, algumas delas, as maiores, têm a raiz protestante, porque a Bíblia fala de legado. A Bíblia sempre vai falar, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, do Fred, da Ellen, do João, do José, do Almir, do Fred, da Maria. Chegou e vai passar. Se Jesus não voltar, isso tudo vai continuar. Isso tudo vai continuar. E a maioria das nações desenvolvidas, irmãos, tem um senso de legado, e por isso são o que são. Porque não são homens imediatistas. Existe um projeto a médio e longo prazo. Existe algo que está sendo construído. Deixar um legado é bíblico. O que nós estamos lendo aqui é um legado. A carta que nós estamos lendo de 2 Coríntios, que serve para nós tão bem hoje, é um legado que o apóstolo Paulo deixou para gerações. Jesus deixou um legado. Nós estamos aqui porque Ele deixou um legado. Ele morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para atingir a minha e a sua vida, para que a gente possa ter a salvação, mesmo depois de 2000 anos que tudo isso aconteceu. Legado. Aleluia. Aleluia. Quando José escreve o Apocalipse, já velho, na ilha de Patmos, quando João escreve o Apocalipse, já velho na ilha de Patmos, o que ele estava fazendo? Ele sabia que não era para ele não ia viver aquilo. Ele estava deixando um legado. Ele estava deixando para as próximas gerações. Você se lembra da pregação dos carvalhais de Manre? Como é que alguém, ao invés de plantar cereais, escolhe plantar carvalhos que demoram 70 anos para se tornar adulto? Uma vida inteira. Legado. Alguém vai precisar dessa sombra depois. Alguém vai descansar debaixo dessa sombra algum dia. Existem existem pessoas que vão descansar debaixo de uma sombra que você está fazendo, irmão. Eu vou dizer novamente, existem algumas pessoas, seus filhos, talvez algumas pessoas que não sejam parentes seus, que vão descansar debaixo de uma sombra que Deus usou você para criá-la. Aleluia! Essa semana eu tive uma experiência linda com meu filho, irmãos. Aquele momento que Deus prepara. A gente acorda, e quando eu e a Fabiana a gente acorda, as crias, vem tudo para a cama, né? Vem a Rafaela, senta no pé. O Isaac fica no meio. A Mora vem também. O Felipe, quando está em casa, também vem. 25 anos já vem, fica lá. Procurar o colo. E esse momento é tão gostoso. Isso acontece quando a gente acorda de manhã, principalmente nesse período de férias. E a Fabiana desceu, a Rafaela desceu, e eu fiquei sozinho com o Isaac. E aí ele me perguntou algo, e eu comecei a falar a respeito da história que eu comentei aqui sobre José de Arimateia, que foi pedir o corpo de Jesus para Pilatos, e limpou o corpo de Jesus, e ungiu o corpo de Jesus, e embrulhou o corpo de Jesus com linho. E aí eu fui contando toda a história, eu fui contando o desenrolar disso, que depois Jesus ressuscita, e as mulheres vão no túmulo, e o túmulo está vazio, e os anjos dizem para ela: por que procura entre os mortos quem está vivo? E ele atento, e eu vi que o Senhor estava preparando um momento para me ministrar, não era uma conversa, eu estava ministrando sobre meu filho. Eu comecei a falar que depois Jesus aparece para os discípulos, e aí, irmão, eu comecei a chorar, porque veio uma glória de Deus naquele quarto. E quando eu comecei a chorar, o Isaac pegou o travesseiro e começou a chorar, mas ele estava com vergonha e ele se escondeu assim. E eu continuei contando. Foi uma unção tremenda. Querido, eu posso deixar uma casa para o meu filho? Eu posso deixar um bom carro para o meu filho, eu posso deixar algumas economias no banco. Mas se eu deixar Jesus, isso é um verdadeiro legado. Aleluia. Eu sei que essa conversa eu não vou esquecer jamais, e ele também não. Quando ele estiver velho, ele vai lembrar desse tempo de 15 minutos, mas que
Jesus estava no nosso meio, eu senti, ele sentiu, Jesus nos abraçou e nós estávamos falando dele. Aleluia! Deixe um legado para a sua geração, deixe um legado para os seus filhos. Eu ouvi uma história, querido, linda, verídica, verdadeira. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das universidades mais antigas do mundo. Quem foi no monte já sabe da história, amém? Porque é assim, né, irmão? Quem está nas coisas sempre vai saber das coisas antes, né? Quem está envolvido, quem está participante, sempre vai saber das coisas. Aleluia. Deixa eu dar um cutucãozinho em você, posso? Aleluia, receba mesmo aí. E lá na Universidade de Oxford, existem muitos prédios, uma universidade muito grande. Mas um dos prédios que existem lá, ele tem mais de 500 anos de idade. E algumas vigas começaram a ceder, vigas feitas de madeira de lei, começaram a ceder. E a diretoria da faculdade começou a querer mexer naquele prédio. E foi pedir autorização para o governo, para a prefeitura. E o governo disse: vocês estão proibidos de tocar nesse prédio. Esse prédio é histórico, esse prédio faz parte da história. Olha a mentalidade deles. Vocês não podem, vocês precisam fazer um requerimento. Nós vamos mandar historiadores, nós vamos mandar pessoas que são envolvidas em restauração. Vocês não podem tocar nesse prédio. E aí eles fizeram tudo bonitinho, envolveu a diretoria da faculdade, homens que estavam preparados para ver, e começou um estudo a respeito daquele prédio. Preste atenção, querido. O que aconteceu? Alguns arquitetos encontraram as plantas da época que o prédio foi construído. Plantas da época, 500 anos atrás. E começaram a destrinchar, e começaram a ver as plantas dos prédios. Acharam uma planta do prédio que eles estavam procurando. E no rodapé da planta do prédio, eu estou falando de uma faculdade, irmão, que foi gerada por homens protestantes. Que muitos homens de Deus passaram por essa faculdade. E no rodapé de uma das plantas estava escrito assim. Eles estavam procurando, deixa eu abrir um parênteses, eles estavam procurando como é que seria, que árvore era aquela, que madeira de lei era aquela que estava na viga. Eles estavam procurando, estudando como é que ia ser feita a restauração. E eles encontram no rodapé da planta escrito uma observação dizendo assim: nós sabemos que daqui 500 anos as vigas desse prédio vão ceder. E por isso nós plantamos no fundo do pátio árvores para que vocês plantem quando chegar o tempo devido. O que é isso, irmão? Sabe o que aconteceu? Como se tivessem descoberto um tesouro. Eles saíram correndo para trás do pátio. E quando eles olharam aquelas árvores que tinham 500 anos, mais de 500 anos, todas plantadas no fundo da faculdade, elas foram retiradas. E eles restauraram as vigas que estavam cedendo exatamente com a mesma madeira. Você está entendendo o que é legado, irmão? Eu e você somos egoístas, porque existem algumas coisas que eu quero ver acontecendo. Nós somos egoístas porque eu coloco às vezes Deus na parede, eu quero que Deus realize. Afinal de contas eu me converti, afinal de contas eu estou orando, eu determino que Deus faça. Querido, existem algumas coisas, e a maioria delas não será no seu tempo, será no tempo de Deus. Dá esse recadinho pro teu irmão, é no tempo dele, irmão. Fica firme aí, tá bom?
Querido, Deus quer te usar para impactar a sua geração, a geração que está por vir. Deus quer usar a minha e a sua vida. Existe um legado que precisamos deixar, mas para isso nós precisamos ser fortes. Fortes para viver um avivamento que está chegando. Nós precisamos ser firmes para viver um avivamento que está chegando. Escute, eu vou declarar novamente: está chegando um avivamento antes da volta do Cordeiro. E olha para irmão, eu posso ser sincero com você, eu quero estar envolvido nesse avivamento, eu quero estar no centro desse avivamento, eu quero estar envolvido nesse redemoinho de glória. Você quer também? Você quer? Você deseja isso? Fique firme no Senhor, porque você vai viver. Aleluia. Agora eu preciso ser forte para viver o avivamento e deixar um legado. Para quê? Por quê? Eu preciso ser forte porque eu preciso saber, irmão, que nem tudo vai dar certo. Eu posso dar uma notícia, servo de Deus, crente, cristão: nem tudo vai dar certo. Ei, olha para mim. Tem coisas que eu vou orar muito para Deus fazer e Ele não vai fazer. Tem coisas que eu queria que fosse de um jeito e não serão, não vão dar certo. Sabe qual é a impressão que às vezes nós temos, querido? Existe uma igreja hoje que a impressão que temos é que não podemos entrar. Escute aqui, nós não podemos entrar num ambiente emocional. O evangelho genuíno não é emocional. Agora, o cristão que é emocional, ele entra num ambiente onde tudo que a gente leva para Deus é a expectativa de Deus funcionar naquilo que eu quero. Você está entendendo isso? Quando eu entro num ambiente emocional e não espiritual, eu levo para Deus uma coisa só: a expectativa dele fazer o que eu quero. Isso está errado, não é assim. Não pode ser assim, irmão. Olha, existem coisas que não vão dar certo na vida do cristão. Mas a impressão que nós temos hoje é que se as coisas fugirem do meu controle, Deus falhou. Quando as coisas não funcionam como eu quero, eu fico de bico com Deus, eu fico de bico com a igreja, mais ainda com o pastor, porque Deus não me respondeu, presbítero Nosley. E Deus tem que fazer, afinal de contas eu determino que Ele faça. Então, irmão, a banana está comendo macaco, o poste está fazendo xixi no cachorro. Eu sou filho, sou servo, sou discípulo de alguém, de um rei, que tudo pode, que vê tudo, que passeia no tempo, que tem o melhor para mim. E Ele tem o seu tempo, o tempo dele é perfeito, é o tempo Kairos, é o tempo dele. Querido, em nome de Jesus, quando algumas coisas fugirem do plano, não fique de bico com Deus. Seja um crente maduro. Você só vai viver um avivamento e só deixará um legado se você amadurecer na fé. Tem alguém comigo aqui? Diga aleluia. Qualquer frustração hoje, irmão, nos desestabiliza completamente. Eu estou buscando a Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo certinho, mas eu me frustro, e qualquer frustração que eu tenho me desestabiliza. Hoje eu não vou para a igreja não. Hoje não quero. Hoje eu não consegui orar por causa da luta que eu estou vivendo. Ou não tem crente que fala isso? Hoje eu nem consegui orar, pastor, por causa do problema que eu estou vivendo. Irmão, vai um pouquinho para frente comigo no versículo 24 do capítulo 11. Segura essa aí. Paulo falando para eles: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágios? 3. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, sozinho. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E ele vai falando, olha para mim, e eu não quero passar nada. A prisão que Paulo ficou preso, uma delas, onde ele escreve uma das cartas, algumas das cartas, ela tinha 3 pavimentos. O primeiro pavimento era administrativo, o segundo eram as celas, o terceiro era o esgoto. Alguns historiadores dizem que Paulo, no cárcere inferior, ele estava até mais ou menos o joelho de cocô. E ele escreve: alegrai-vos, outra vez, alegrai-vos no Senhor. Mas eu não quero ser preso. Eu não quero passar por lutas. E se eu passo por lutas, olha a mentalidade da igreja. Se alguém machuca o pé, está em pecado. Se alguém caiu da escada, está em pecado. Se alguém toma um tiro, alguma coisa está acontecendo com ele, não está na visão. Se alguém bate o carro, deve ter alguma coisa estranha, não está orando, não está dizimando. Querido, existem algumas coisas que Deus só vai arrancar de mim e de você na hora da dor. Ele não despreza nenhuma dor. Ele pega como matéria-prima para te abençoar. E levanta a tua mão para receber o que eu vou dizer. Existem algumas coisas que você não quer passar, mas você vai passar, porque Deus vai extrair de você e de mim o supra-sumo da fé, aonde nós vamos ver Deus agindo e lançando através de nós um fruto que vai ser duradouro para uma geração que está olhando para nós esperando alguma coisa. Nós estamos debaixo do favor, irmão, mas nós precisamos compreender algumas coisas que estão acontecendo. Essa igreja, você que é membro dessa igreja, você está debaixo do favor de Deus. Nós sabemos que algumas coisas vão acontecer. Existem algumas coisas que a gente está vendo na internet, de até grandes homens de Deus, dizendo que algumas coisas vão acontecer. Mas essa igreja está debaixo de uma palavra do favor, da explosão de favor de Deus. Existem momentos de crise na palavra de Deus, onde o Senhor prosperou e abençoou mais ainda o seu povo. É esse momento que essa igreja está vivendo. Nós estamos debaixo dessa palavra, aleluia. Compartilhe, multiplique essa palavra em o nome de Jesus. Maturidade não vem com tempo de igreja. Maturidade vem em eu praticar obras espirituais. É por isso que eu tenho que estar junto com as pessoas. Porque não adianta eu ter tempo de igreja, irmão. Esse banco me conhece faz 10 anos. 10 anos eu sento aqui. O crente miserável senta até no mesmo lugar. Faz 10 anos ele senta no mesmo lugar. Se a cadeira fala, é você mesmo, você é meu amigão. Senta aí, se aconchegue aí. Senta no mesmo lugar. Mas a maturidade não vem com o tempo de igreja. Sabe por quê? Porque eu conheço gente que tem 20 anos de igreja, que sabe. Eu posso falar, irmão? Eu te amo, viu? Não fica bravo comigo. Eu amo a sua vida. Existem pessoas que têm 15, 20 anos de igreja, Pastor Marcos, que sabem a escalação do time de 15 anos atrás todinha. Existem pessoas que têm 15, 20 anos de igreja, que sabem a sequência das novelas da Globo todinha. Essa aí passou em 1995. Está reprisando no Viva. Aquela ali eu assisti inteirinha. Sei até o que vai acontecer agora. Agora ele vai gritar. Existem pessoas que servem a Deus, que estão há 15, 20 anos na igreja, que sabem a escalação do time que torce, que sabem quando começou o Big Brother, quando vai acabar, o nome de alguns integrantes, que sabem muita coisa. Mas quando a gente pergunta para ele sobre a arca, ele fala, a arca de Moisés. Moisés construiu a arca, né? E Noé abriu o mar vermelho. Ele não confunde o nome do ator da novela, mas ele confunde o nome dos homens de Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa saber mais do que o suficiente do Deus que você serve. Eu quero que você repita comigo: eu preciso saber. Noite de Santa Ceia, turma da noite, eu preciso saber mais do que o suficiente do Deus que eu sirvo, do Deus que eu entreguei a minha vida. É lícito isso, irmão. Você precisa saber mais do que o suficiente, porque aí então você vai amadurecer. Você precisa estar em comunhão, você precisa comungar com as pessoas, porque a intimidade, o relacionamento com Deus se dá com o relacionamento com a igreja local. Então tem gente que pode dizer assim: eu não preciso participar de tudo. Você vai para o céu, você está certo. Eu não preciso estar envolvido em tudo. Amém, glória a Deus, é uma posição sua. Só que eu não vou te dar outra receita. Eu vou te dar a receita que funcionou para mim. A receita que funcionou para mim é ser rato de igreja, não perder nada. Por quê? Porque eu sei, se eu vou no monte, eu estou em comunhão, eu sei que Deus está me amadurecendo. Porque é assim que Deus amadurece. É na mesa, irmão, da comunhão que a maturidade vem. É na mesa da comunhão que o amadurecimento e o relacionamento íntimo acontece. E quando eu estou na mesa da comunhão, quando eu estou numa célula, quando eu estou na igreja, quando eu estou numa reunião, quando eu estou envolvido em alguma coisa, quando você chama um irmão da igreja para comer pizza na sua casa, você está estabelecendo uma mesa, e ele vem na mesa, irmão. Ele chama a gente para a mesa. A mesa estabelece, o púlpito manifesta. A mesa estabelece, o púlpito manifesta a glória de Deus. Nós precisamos mais estabelecer do que manifestar. Porque quando nós estabelecemos algumas coisas, nós nos tornamos maduros. A coisa deu errada, eu não me abalo. Algumas situações não acontecem, eu não tenho problema. Até, sabe por quê, querido? Eu falei isso hoje de manhã. Existem algumas coisas que não deram certo na sua vida, e você fala: puxa, não deu certo, podia ter dado certo. Mas se você crê em Deus e Ele não permitiu, na verdade deu certo. Era o certo para você. Era o que precisava acontecer. Então fala para o teu irmão: o que não deu certo, irmão. Show! Só no Espírito ele vai entender isso. O que não deu certo, deu certo. Porque Ele não permitiu. A minha vida, quem governa é Ele. Eu vou fazer tudo para que aconteça, mas se não aconteceu, foi Ele que não permitiu. Aleluia. Aleluia, noite de maturidade. Irmão, olha que texto lindo, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, pela fé, sendo homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Quando ele se tornou homem feito, maturidade, ele recusou uma mentira de 40 anos. Você não entendeu. Se 3, 4 entender, eu vou ficar. Ele carregava uma mentira, ele não era filho da filha de Faraó. Mas quando ele se tornou homem feito, ele recusou a mentira. Eu não sou filho da filha de Faraó. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e eu sirvo a um Deus que é Pai, poderoso na minha vida. Aleluia! Você só vai recusar as mentiras sobre você quando você amadurecer. Enquanto você for um bebê na fé, enquanto você for um crente mimado, você vai aceitar algumas mentiras. Agora, quando você se tornar um homem, uma mulher feita na presença do Senhor, você já não vai mais aceitar as mentiras sobre a sua vida. Aleluia! É só assim, querido, quando somos imaturos, aceitamos mentiras sobre nós, e o avivamento não virá, o legado não deixaremos. É tempo, aperta a mão do teu irmão até ele dizer aleluia, e fala assim: é tempo de amadurecer. Fala para o teu irmão: nem tudo vai ser do nosso jeito, mas tudo vai ser do jeito dele. Aleluia! Você crê nisso, irmão?
Eu quero estar envolvido nesse avivamento. Eu quero marcar essa geração de alguma maneira, irmão. Para isso nós temos que estar dispostos a investir em algo que talvez não vamos usufruir. Você está disposto a investir em algo que você não vai usufruir? Isso é deixar legado. Plantar carvalho não é para qualquer um. Plantar cogumelo é para qualquer um, mas plantar carvalho não. Você está disposto a investir em algo que você não vai usufruir, mas os seus filhos vão, os seus netos vão, uma geração que está chegando aí vai usufruir se Jesus não voltar? O que você está deixando para o seu filho? Você está preocupado em deixar uma casa para o seu filho? Uma preocupação lícita, abençoada, glória a Deus por isso. Você está preocupado em deixar um carro, uma conta organizada para que ele tenha uma segurança financeira? Aleluia, glória a Deus. Mas mais do que isso, se preocupe em impregnar na vida do seu filho o legado de Jesus, uma vida de Jesus. Que o seu filho, mais do que jogar videogame, ele aprenda a orar, falar em línguas. Meu filho, vem aqui, vamos orar com o papai. Esses dias me mandaram um áudio. Um membro da igreja, um obreiro da igreja, me mandou um áudio da filha dele que ora todo dia por mim e pela Fabiana. Papai, abençoa os pastores, em nome de Jesus. Abençoa, papai, os pastores. Irmão, o que eu fiz? Eu chorei. Sabe por quê? É legado, irmão. Ela nunca mais vai sair disso. Ela nunca mais vai sair disso. Ela entrou num rio, ela vai fluir. Invista no seu filho. Os grandes homens, os grandes missionários da nossa época e de uma época anterior, irmão, eram liberados pelos pais. Libera o seu filho. Às vezes nós achamos que estamos fazendo bem, segurando os nossos filhos, protegendo os nossos filhos, e Deus está falando, dá um toquezinho para ele voar. Toca nele para ele voar. Mas será que ele está preparado? Ele precisa, seu filho precisa estar envolvido em algumas coisas que você, como eu, vai ficar na sua casa assim, meu Deus, ai meu Deus, será que está tudo bem lá? Os nossos jovens estão agora lá no sítio. Tem pai e mãe que não para de mandar mensagem para a Fabiana, está tudo bem lá? Eles chegaram bem? Como é que eles estão? Estão comendo? Isso ali é bênção, pai é assim. Mas libera o seu filho em o nome de Jesus, irmão. Porque você talvez não está fazendo o melhor para o seu filho. Libere o seu filho em programações que falam de Deus. Porque existem pais aqui que estão padecendo hoje, porque o filho criou asa, mas não voou para cá, voou para lá. Foi para longe. E agora, irmão, está difícil de pegar de volta. Difícil de pegar de volta. Em nome de Jesus, envolva os seus filhos em tudo aquilo que é do reino de Deus. Mesmo que você fique com o seu coração apertadinho. Naquele dia, Jesus não vai perguntar para mim: ei Fred, quantas igrejas você pregou? Fred, quantas pessoas aceitaram Jesus por causa da sua pregação? Ei, quantos carros você comprou? O que você deixou para os seus filhos? Jesus não vai perguntar isso para mim. Jesus vai olhar para mim e vai dizer: mostra a sua mão. O que você fez o que eu mandei você fazer? Filho, você fez o que eu mandei você fazer? Filho, preste-me conta da sua mordomia. Eu dei talentos para você, dei todas as condições para que você fizesse o melhor naquilo que eu te pedi. Preste-me conta agora. Olha para mim, noite de Santa Ceia. Eu te amo, irmão. Mas como Paulo disse, eu zelo pela sua vida. Eu preciso falar o que Deus colocou no meu coração. Escute o que eu vou dizer. Ninguém vai escapar desse dia. Todos nós vamos prestar conta daquilo, não de algumas coisas que nós achamos obra morta, mas daquilo que realmente Deus depositou nas nossas mãos para fazermos para Ele. A mordomia, a servidão, o que for palha, feno e madeira será queimado naquele dia.
Mas o que for obras preciosas serão preservadas pelo fogo. Então, querido, olha para mim. Eu não sei se você tem dinheiro, se você não tem, se você fez chapinha ou não faz, se você é branco ou é azul, se você é japonês ou coreano, se você é brasileiro ou é ninja, eu não sei quem você é. Eu sei de uma coisa: você e eu vamos prestar conta diante do Cordeiro Santo de Israel. E quanto mais você olha com cara feia para mim, mais eu prego mesmo, tá? Tem gente que prega que é uma beleza, irmão, mas não recebe a palavra quando alguém está pregando. Sabia? Tem gente que canta que é uma maravilha, mas acaba de cantar e vai lá para o fundo da igreja. Finge que está bebendo água e não presta atenção no culto, no restante do culto. Levita assim não funciona não. Ministro assim não funciona não. É noite de Santa Ceia. Eu te amo, viu? Não fica bravo comigo. Mas eu preciso ouvir o que Deus fala para mim. Eu amo ouvir, irmão. Quinta-feira eu vibro aqui na minha cadeira quando eu vejo filhos espirituais pregando, pessoas que foram geradas aqui na igreja pregando, liberando a palavra. Eu vibro, irmão. Eu gosto de ouvir a palavra. Agora tem gente que não gosta. Gosta de pregar, mas não gosta de ouvir a palavra. Fala para o seu irmão assim: Jesus vai pegar você, viu? Não fica distraído não. Deixe uma casa, deixe um carro, deixe uma economia, mas deixe um legado, irmão, de uma vida com Deus. O maior legado que podemos deixar para as pessoas que nos cercam é o caráter de Cristo impresso em atitudes coerentes com a sua forma de vida. É o maior legado que nós podemos deixar. É o caráter de Cristo impresso em atitudes coerentes com a nossa forma de vida. Legado, existe uma diferença entre legado e herança. Quem está aprendendo nessa noite, diga aleluia. Herança, irmão, eu deixo para quem eu quero. Então eu vou deixar a herança para os meus filhos, vou deixar a herança para o meu cachorro, vou deixar a herança para aquela pessoa que eu gosto, e essas pessoas vão receber a sua herança. Legado não. Legado, todos são beneficiados. Gente que você nem conhece será beneficiada pelo seu legado. Você está entendendo isso, irmão? É muito mais precioso um legado do que uma herança. Jesus deixou uma herança porque somos herdeiros das promessas, mas Ele deixou um legado porque o seu sangue, o seu sacrifício na cruz veio sobre nós e vale até hoje. Por isso estamos nesse memorial. A mesa do Senhor está posta. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Se você deixa uma herança, isso é somente para os seus. Mas se você deixa um legado, todos podem ser beneficiados. Quando alguém deixa um legado, tem gente que vai ser beneficiada por aquilo que você fez, por aquilo que você realizou, por aquilo que você deixou. Quando alguém faz um livro, essa pessoa está deixando um legado. Quando alguém escreve cartas, essa pessoa está deixando um legado. Aleluia. Aleluia. Davi tinha duas coisas, irmãos. Hoje é uma noite de concerto. Eu disse quinta-feira que Deus tinha colocado uma palavra no meu coração. Uma palavra de alinhamento. Para levantar uma igreja madura. Davi tinha duas coisas. Primeira, ele era de verdade. Ele usou o que ele tinha. Ele construiu o seu legado através da verdade. Ele tinha falhas, mas ele era de verdade. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos uma vida de um adorador, de um homem com Deus. De repente tem uma mancha de um pecado terrível, mas nós vemos um coração arrependido, quebrantado, um homem que se levanta e continua caminhando na presença do Senhor. Legado. Ele tinha uma outra coisa, ele entendia perfeitamente que ele carregava a bênção de Deus. Querido, entenda perfeitamente que você carrega a bênção de Deus. Pastor, mas
eu estou vivendo uma época difícil, mas você carrega a bênção de Deus. Você é um abençoado. Olha para o teu irmão e abençoa ele. Fala, você é um abençoado e eu também. E glória a Deus por isso. E o que não está acontecendo é governo dele. E o que está acontecendo é obra dele. Aleluia. Existe uma diferença entre delegar uma tarefa e deixar um legado, irmão. Para delegar uma tarefa, eu não preciso amar ninguém. Fala, faz isso aqui. Agora, para deixar um legado, precisa ter amor envolvido. Porque você vai ter que investir em algo que você não vai usufruir, só amando. Ah, meu Deus. Lassura bacandaraçaio. Deus é um Deus de continuidade. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Sempre que Ele vai tratar com um filho, Ele fala o nome do pai. Quem? O filho de José? Quem? O filho de Jessé? Quem? O filho de Abraão? Porque um pai que deixa um legado é lembrado. Ah, meu Deus do céu. Se 3 estiverem entendendo essa mensagem dessa noite, a gente vai romper, irmão. Aleluia. Quando lembrarem do teu filho, vão falar assim: quem? O Isaac, filho do pastor Fred? Porque isso é sinal que eu deixei um legado. Quem? Fulano, filho do fulano? A Bíblia trata todo mundo assim. Fulano que era filho de Ciclano e de Beltrano. Fulana que era filho de Ciclano e Beltrano. Porque homens que deixam legado são lembrados. Aleluia. Deus está continuando. Deus é um Deus de continuidade. Lá sube a voiaceia. Deus está continuando algumas coisas. Existem algumas. Levanta a tua mão para receber. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Existem algumas coisas que você vai receber, irmão. Bênçãos de Deus que você vai receber, que você nem sabe quem plantou isso, você nem sabe quem pediu isso, mas vai recair sobre a sua cabeça, porque é o Deus de continuidade. Algumas coisas estão continuando na sua vida. É por isso que você está vivo e está dentro de uma igreja numa noite como essa. Que posso te dar, por tudo que tu és. A manaraceia, você me libertou, me curou. Eu quero dar alguma coisa. O que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou, me curou. Tu és bom, tu és bom. Justiça, teu amor. Escute, cancela o voo, cancela. Acende as luzes, olha para mim. No mesmo ambiente, irmão. Ah, lá sube a voiaceia. No mesmo ambiente, quando a unção vem, uns endurecem, outros amolecem. Se você pegar uma panela, esquentar uma água fervendo nela e jogar uma batata e um ovo, o que vai acontecer? O ovo e a batata, no mesmo ambiente, amolece alguns e firma outros. Tem gente aqui, eu quero dizer pelo Espírito Santo de Deus, que você precisa ser mais firme nessa situação, diz o Espírito Santo. Você está abrindo legalidade, está deixando as coisas acontecer, está empurrando com a barriga. Deus manda dizer para você: chega, se posicione diante disso, tome uma decisão, seja firme, porque a minha unção está amadurecendo e endurecendo você, para que você seja firme diante disso que você está vivendo. E eu tenho mais um recado. Existem pessoas que estão aqui duras, e Jesus está amolecendo o seu coração, porque você precisa perdoar quem precisa do seu perdão. Você precisa abraçar
quem você está resistindo de abraçar, Deus está amolecendo alguns e firmando outros. Fala para o teu irmão, entenda o que Deus está falando e se posicione diante da palavra do Senhor. A unção faz isso, irmão. A arca da aliança, ela fica 20 anos na casa de Abinadab. E o que acontece? Alto em bolsão, o que acontece? Mas era a arca, a presença ficou na casa de um homem. A presença, o próprio Deus estava lá. E o que aconteceu? Nada. Repita comigo, nada. A arca é retirada da casa desse homem. E agora, depois do acidente com Uzá, Davi coloca essa arca na casa de Obed-edom. A mesma arca, a mesma presença, o mesmo objeto. Em 3 meses o que acontece? Tudo. Repita comigo, tudo. Agora olha para mim, a mesma arca, a mesma presença, o mesmo objeto. Se Deus não tem queridinhos e não faz acepção de pessoas, por que um homem fica 20 anos com a arca e nada acontece? E outro fica 3 meses e tudo acontece? Sabe o que é, irmão? Quer que eu falo? Quem quer saber? A resposta que cada um deu para a presença. A casa de Abinadab, ela ficou esquecida, guardada num cantinho, talvez enrolada num lençol. Está aí, o que é? A arca, está aí. Não tinha resposta. Ninguém admirava, ninguém tinha expectativa, ninguém celebrava. Ela estava lá, mas não tem ninguém que responde. E Deus só responde respostas do jeito que ela estava, ela ficou. Agora na casa do Obed-edom, vamos adorar a arca um pouquinho, vamos adorar a presença, vamos celebrar o Rei dos Reis. A arca está na minha casa, meu Deus. Chura lá saio. A arca está na minha casa. Responda ao céu, responda à palavra. É a única chance que você tem de olhar para o teu lado alguém e falar assim: nossa, como Deus está te abençoando. Você não vai ficar para trás, você sempre terá um testemunho fresco para contar, porque você é alguém que entendeu que tem que responder à presença que está dentro de você. Aleluia. A única diferença é isso, irmãos. Se Deus não tem queridos, se Deus não ama mais um do que o outro, é a resposta que a gente dá para a presença. É por isso que às vezes você acha uns loucos no culto assim. Tem gente que gosta de responder. Uma das respostas é essa. Outros respondem de outra maneira, mas gosta de responder. Outros lá no seu secreto respondem, aleluia, e Deus está vendo. Seja um homem e uma mulher de resposta. Porque pode ser que você esteja 20 anos na igreja e nada aconteça, e do teu lado tem alguém que chegou 3 meses na igreja e já está vivendo o melhor de Deus, já está vendo o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Fala assim para o teu irmão: irmão, eu não quero ser Abinadab não, quero ser Obed-edom. Sacode ele aí. Obed-edom é o que liga. Aleluia. Obed-edom é o que pega. Ah, eu quero ser Obed-edom. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes tem gente que acha que prega demais, tem gente que acha que canta demais, tem gente que acha que toca demais, e acha que o culto só acontece quando ele está, quando ela está. Você sabia que tem pastores, irmãos, que acham que o culto só acontece quando ele prega? Pastor Egeu tem uma caminhada, sabe disso, né? Tem pastor, irmão, que ele, se eu não pregar, deixa eu pegar o microfone que tudo acontece. E a gente está oferecendo pão bolorado para Deus e está achando que está apavorando. Eu falei isso hoje de manhã. A gente está oferecendo pão bolorado para um rei que tem tudo,
que pega a nossa oferta, pega o nosso pão bolorado na mão, fala assim: filho, amém, filho, eu estou contigo, eu não vou te deixar por causa disso, eu te amo, eu sou bom, eu nunca vou te abandonar, eu estou no culto, mas é pão bolorado. A gente está oferecendo pão bolorado para um rei que tem tudo. E tem gente que acha que está apavorando. Querido, existem pessoas, eu não vou falar não. Tiago 4,6 diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Repita comigo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Dois tipos de pessoas e duas atitudes de Deus. Ele dá graça aos humildes e ele resiste ao soberbo. Essa palavra resistir é Deus dizendo assim: não chegue perto de mim. Você já parou para pensar? Cabe na minha, na sua cabeça, Paulo, Lu, Deus chegar para alguém e falar assim: não chegue perto de mim. Isso é resistir o soberbo. Deus faz isso com o soberbo. Existe uma pessoa que Deus resiste, é o soberbo. E o que é o soberbo? O perepanos, ato de mostrar-se acima dos outros. Alguém que trama contra o outro e olha para o outro ainda com desprezo. Alguém que despreza outro alguém. Resistir, antitossomai. Quando Deus fala que resiste o soberbo, Ele está se armando para a batalha contra essa pessoa. Meu Deus, querido, não batalhe contra Deus. Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. O que é graça? Chariz. A graça é toda a bondade e a misericórdia de Deus, pela qual Ele exerce sua santa influência sobre nós. Eu quero a graça de Deus sobre a minha vida. Eu quero a graça de Deus. Então escute o que eu vou dizer. Esses dias eu estava contando aqui. Tem um irmão que eu acabava de pregar. Eu descia a escada. Ele: pastor, vem cá, olha, o senhor falou uma palavra aí que ela não existe. Irmão, quantas palavras a gente deve falar numa pregação? 5.000, 10.000 palavras, não sei. E ele veio, e eu: amém. A primeira vez, amém. Segunda vez, né, um cultão, fogo caiu, eu desci a escada, irmão. Pastor, olha, sabe aquela palavra que o senhor falou hoje? Ela não é isso, ela é assim. Aí eu: amém, irmão, amém. Só que dentro de mim eu falei: meu, dá licença. O irmão veio me corrigir. Eu estou descendo a escada, eu estou precisando que ele me pedir oração, alguma coisa. Ele veio me corrigir. Meu Deus. Na hora o Espírito Santo falou comigo. A Fabiana sabe disso. Falou assim: eu vou colocar pessoas do teu lado para te ajudar no seu chamado. Então seja humilde e aprenda com quem sabe mais do que você. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu abracei esse irmão. Ele estava hoje de manhã. Eu abracei esse irmão, não hoje, já fiz isso. Ele tem essa autoridade. Ele está delegado para isso aqui, irmão. Ele é a única pessoa que pode chegar: pastor, o senhor errou hoje aqui. Ele tem essa unção. Eu falei para ele: o seu ministério é esse, é me corrigir agora. O seu ministério é me corrigir agora. Eu falo um monte de palavras, tem coisa que eu falo mesmo que eu não sei. O seu ministério é me corrigir. Ele recebeu essa unção, irmão. Por quê? Porque eu abracei ele, falei com ele: olha, um dia eu fiquei assim, 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 mas eu sei que Deus está te usando. Querido, se o pregador for soberbo, nós estaremos com problemas, porque Deus resiste ao soberbo. No mundo espiritual não existe neutralidade. Repita comigo: no mundo espiritual não existe neutralidade. Então escute o que eu vou dizer. Ou o céu está invadindo você, ou o inferno está invadindo você. Não tem neutralidade. Não existe como alguém ser bonzinho, nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada para ninguém, nunca passou cheque sem fundo, bonzinho, mas ele serve a Jesus? Não serve. Ele está sendo invadido pelo inferno, porque não existe neutralidade no mundo espiritual. O muro é do diabo. Tem alguém me entendendo? Diga aleluia. É por isso que a gente, quando prega, a gente diz: puxa, aquela pessoa só pode se converter. Falta tudo.
Porque se o céu não está invadindo a minha vida, o inferno vai invadir a minha vida. Mais cedo ou mais tarde eu terei problemas. Mais cedo ou mais tarde eu terei problema. Não adianta eu estar aqui no culto da noite, ou Santa Ceia, como do pão, bebo do vinho. Eu chego em casa, tem uma galerinha que vai pro... vou lá, não tem nada a ver, eu vou lá, pô. Não tem problema nenhum. Irmão, não existe, o santo e o profano não existem mistura. Óleo e água não se misturam. Não existe mistura entre a mesa do Senhor e a mesa de demônios. Ou você é invadido pelo céu, ou você é invadido pelo inferno. Eu preciso te dar essa notícia. Seja invadido pelo céu, pela glória de Deus, pelas bem-aventuranças do Senhor, pelas promessas como herdeiro. Deixe um legado, seja usado, seja ousado, seja alguém cheio do Espírito Santo e cheio da unção de Deus. Funcione para o reino. Aleluia. Eu estou terminando, irmão. Tudo no reino é movimento. Você tem uma mão, levanta uma mão. A sua mão tem 5 dedos. Talvez alguém tenha 4. Não sei, algum acidente, alguma coisa. Ou 6, né? Faça assim com a sua mão. Deus te deu uma mão e te deu dedos que se movimentam. Deus nos deu pés com dedos que se movimentam. Deus nos deu braços que se movimentam, pernas que se movimentam, boca que fala mais do que não sei o que, língua que, misericórdia, não para de se movimentar. Por quê, meu irmão? Porque o reino é movimento. E por que você quer ficar parado sozinho? Não existe conexão com pessoas paradas e sozinhas com alguém cheio de Espírito Santo funcionando para o reino. Obrigado, Espírito Santo. Não existe, irmão, não dá. Não casa, não conecta, não encaixa. Alguém sozinho, alguém que não anda com ninguém, alguém que não se movimenta, não quer realizar, não está envolvido, não deseja, não tem expectativa de estar junto. Não há conexão, não tem como funcionar desse jeito. Repita comigo: eu preciso ficar firme para romper. Dá essa notícia para o teu irmão: fica firme para romper. Lucas 4,13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia está dizendo que, passadas todas as tentações de todas as sortes, apartou-se dele o diabo. Fica firme, e o diabo vai se apartar de você. Resista ao diabo e ele fica firme, que o diabo vai se afastar. Vai chegar uma hora que ele vai se afastar e você vai romper. O que te bloqueia não vai te bloquear mais. Ah, meu Deus do céu. O que te para não te para mais. O que tenta te paralisar não vai te paralisar mais. Aquilo que não acontece vai acontecer, porque você se posicionou e ficou firme, e o diabo se aparta e você rompe naquilo que você precisa. Aleluia! Ora lá, saiu, levanta sua mão. Libera um pouco dessa unção aí que está sendo derramada sobre nós, irmão. Tu és bom, tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Declara, igreja: tu és bom, Senhor. Tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti.
amor é para sempre. Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. E o que posso te dar? O que posso te dar? Por tudo que tu és. Você me libertou, você é grato por isso. Me libertou, me curou e me curou. E o que posso te dar? O que posso te dar? Por tudo que tu és. La surrebia lava cheia. Você me libertou e me curou. É obra dele, aleluia. Tu és bom, tu és bom em todo tempo. És bom se cessar em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, tu és bom. Chei caravaçoia, justiça. Levante a sua mão. E o que eu posso te dar? E o que posso te dar? Por tudo que tu és. Ah, meu Deus, que coisa linda. Você me libertou, me curou e me curou, me curou. E o que posso te dar? Por tudo que tu és. Chorabalaçaio, me libertou, aleluia, e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor